Olá, nutricionistas, bem-vindos à nossa edição do NutriPod, o podcast que empodera os nutricionistas do Brasil. E como convidada poderosa, eu tô aqui com a Carla Fiorillo, que trabalhou comigo já nessa jornada da vida. Tudo bom, Carla? Bem-vinda! Boa lá, Cíntia, tudo bom? Obrigada pelo convite. Estou super animada para o nosso bate-papo de hoje. A Carla reinventou e usou uma palavrinha que eu adoro na carreira, que ela pivotou. Então, o convite para ela hoje foi justamente para mostrar para o nutricionista que ele pode muito mais. Ele pode além do consultório, ele pode junto com o consultório e depois ele pode, de repente, ter opção de escolher na carreira. E a Carla foi para o empreendedorismo. Lá tem uma história que depois eu quero que ela conte para vocês. Mas, Carla, é possível associar a produção à parceria de alimentos junto com o consultório? É isso que a gente vai falar hoje, não é mesmo? É isso mesmo, a gente vai falar como a atuação da nutricionista pode ser muito mais ampla do que todo mundo pensa e que sim, é super possível conciliar um consultório com uma produção de alimentos, seja uma marmita, seja um doce diferente, enfim, é possível fazer tudo isso. O importante é ter a informação necessária para construir e manter dois negócios de uma forma sustentável. Sensacional, então pega papel e caneta, vai anotando, revisa esse podcast, porque às vezes aquilo que parece diferente pode se tornar algo que você jamais esperou e uma complementação ou a tua renda principal. Lembra da minha história, gente? Eu, nutricionista de várias academias e clínicas de São Paulo, de repente me vi ali vendendo comida sim, e tive mais ao mesmo tempo 8 e ao longo da minha vida 10 restaurantes de comida saudável, equilibrada, e é uma loucura. Mas, enfim, hoje o mercado de empreendedorismo em comida, Carla, comida saudável, está crescendo, né? E principalmente aí depois desse momento que a gente está vivendo agora, as pessoas se reinventaram e por que não o nutricionista agregar isso também? Conta pra gente, você tem números aí, alguns dados? Eu tenho, sim. É o seguinte, eu tenho alguns dados até que são referentes antes da pandemia. Então, a gente tem um dado do Ministério da Economia que mostra que a gente teve um aumento de 142% no número de empresários dentro do ramo de alimentação de consumo domiciliar. E aí, a gente já está falando de quem produz para consumir em casa. A gente tem um outro dado do comecinho do ano da Receita Federal. Eles mostram que a gente teve um aumento de 130% de pessoas que trabalham com marmita. E dentro desse número, a gente está falando de um universo gigante que produz essa marmita dentro da própria casa. Isso é antes da pandemia. A gente sabe que depois de que tudo isso aconteceu, e agora, e provavelmente ainda depois, a gente vai ter um aumento muito maior, porque a gente sabe que as pessoas ficaram desempregadas, as pessoas estavam dentro de casa, muitas vezes sem trabalhar, a empresa deu férias, colocou em layoff. Então, a paixão, muitas vezes, pela cozinha acaba se tornando uma segunda fonte de renda e muitas vezes a primeira fonte de renda. É aí que vem uma ideia aqui, me veio duas oportunidades. Uma é o nutricionista ocupar esse espaço e também trabalhar em cima dessa produção de comida, mas dois, fazer parcerias com esse número expressivo de pessoas que estão empreendendo. Porque se ele oferece a marmita, e principalmente se essa marmita é saudável, esse prato vegetariano, esse doce vegano, enfim, de certa forma, essa pessoa tem interesse na nutrição. E por que não levar junto aí a nutricionista? Você também enxerga dessa forma? Com certeza, as coisas estão completamente amarradas. E tanto quando a gente fala, vamos dizer, da cozinha para dentro, que é a segurança, que é a higiene, que é a manipulação, tudo isso, o conhecimento da nutricionista agrega demais. Da mesma forma, como da porta para fora da cozinha, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala da elaboração desses pratos, da escolha dos ingredientes, tudo isso a nutricionista traz com o seu conhecimento. Então, a nutrição permeia desde a produção até a parte da comunicação, da elaboração desse prato. Fora que a gente sabe, né, que por ser nutricionista, isso acaba trazendo uma credibilidade, uma autoridade já muito grande para aquele negócio. Então, todo o conhecimento da nutricionista, o conhecimento técnico, ou mesmo o conhecimento em empreendedorismo, é super valioso para quem está pensando ou empreender nessa área ou ajudar quem está produzindo alimentos dentro de casa.
Olha só o que vem então, gente. Anota aí, presta atenção pra gente fazer um brainstorm aqui juntos. Você que é nutricionista de consultório e tá aqui conosco no KiwiLab, no NutriPod, você pode, primeiro, fazer com que essa marmiteiro, esse empreendedor, esse vendedor de comida, ele consiga divulgar o teu trabalho do consultório, você fazendo uma parceria com ele. Ele pode te contratar ou você fazer um ganha-ganha, porque você vai prestar alguns serviços. Óbvio que se o serviço foi muito extenso, foi muita carga de trabalho, de horas, você vai cobrar por isso. Mas também você pode dar algum suporte dele na comunicação, conteúdos, que ele pode usar, se beneficiar com isso, e você pode ser recomendado, né? É uma parceria aí de dupla mão. Muito bom, Carla. A Carla atendeu em consultório. E agora, explica um pouquinho melhor o que você faz hoje, Carla, o que você já fez para inspirar os nutricionistas também a se reinventar e agregar funções na carreira, como eu faço hoje em dia ainda e você fez também. Bom, como você falou, eu já atendi em consultório bastante tempo, em clínicas, em academias, cheguei até a trabalhar em casa de repouso, e aí eu acabei sendo picada pelo bichinho do marketing. Trabalhei no Equilibrium, que foi uma grande abertura para mim nessa área, onde eu agreguei a estratégia e o marketing para dentro, junto com o meu conhecimento técnico, né? Eu sempre fui uma pessoa de bastante academia, né? Bastante acadêmica, e acho que abriu bastante. Depois disso, eu fui trabalhar na indústria de alimentos, né? Já dentro dessa área, trabalhando com comunicação, trabalhando com desenvolvimento de produto. E depois que eu saí e eu montei a minha própria consultoria, eu continuei fazendo esse tipo de trabalho para empresas, né, para empresas menores. E aí eu senti um pouco a necessidade de ajudar pessoas, né, de ajudar não só o PJ, de ajudar a APF mesmo, a pessoa física. As empresas, né, que são as empresas feitas de pessoas como nós aqui. Exatamente. Exatamente. E aí, quando eu encontrei com a minha sócia, ela já tinha essa vontade de ajudar o pequeno, ela trabalhava com PJ, ela trabalhava com restaurantes. E aí, quando a gente se encontrou e surgiu essa vontade de ajudar os menores, a gente percebeu essa dor de quem está lá em casa, escondido, produzindo, e que muitas vezes não tem acesso à informação, ou não tem acesso a uma consultoria dentro de higiene, porque a gente sabe que são consultorias mais caras e que falam outra língua, né? Então, acho que é um ponto super importante, independente da área que você escolha, é falar a língua do seu público. A gente identificou uma necessidade de desmistificar e traduzir, parar de falar grego para esse público, que muitas vezes é a dona de casa, que fazia uma comida gostosa e começou a produzir a comida e vendeu, quando viu, estava vendendo, né? Então, a necessidade de você falar a língua do seu público, se precisar explicar de uma outra maneira, de um jeito muito simples, é isso que tem que ser feito. Esteja vinculado, esteja conectado ao público. E foi isso que a gente fez. A gente hoje, dentro do nosso projeto chamado Negócios de Comida Caseira, a gente fala muito a língua do público e tenta simplificar e colocar na prática todo esse conhecimento que é mais técnico, às vezes mais difícil de entender. Sensacional, se adaptando sempre. E aí o nutricionista que quer, então, ampliar essa área de atuação, não só ajudar o empreendedor que produz a comida, mas ele de repente quer ser também esse empreendedor e de repente começar em casa e se organizar para fazer tudo certinho, tudo direitinho, até porque ele é um profissional da área, né? Mas às vezes ele não tá tão por dentro desse conhecimento. Porque uma coisa é ele ajudar o empreendedor fazendo um conteúdo, elaborando um cardápio, que são habilidades que de repente também são habilidades do consultório, mas me conta, você ajuda essas pessoas e também se elas quiserem começar, por onde começar, né? Então primeiro pode procurar a Carla, que está aí totalmente te envolvida mergulhando nesse projeto e pode ajudar vocês que queiram, né? Mas o que existe hoje, né? Se eu quero montar um projeto de comida, quais seriam os caminhos que você entende que um nutricionista que é de consultório hoje, ele tem e o que ele precisa buscar, além de você, para começar a navegar nesse oceano?
Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto que você falou, o conhecimento técnico do nutricionista faz muita diferença. Como eu falei, desde a parte de elaborar o prato, balancear, escolher os ingredientes, até comunicar de uma maneira crível, de uma maneira correta, porque a gente sabe que fake news em nutrição não falta. Então, é muito importante ter um profissional ético e responsável por trás de uma comunicação quando a gente fala de nutrição. Então, eu acho que esses pontos já trazem um grande diferença. Óbvio que também a chancela, né, a autoridade de um nutricionista por trás de um negócio também conta muito. Tirando essa parte, vamos dizer, mais técnica de um profissional de nutrição, a gente vai para um outro pilar que é super importante, que esse profissional entenda, que é o pilar do empreendedorismo, né? Que eu acho que é um dos grandes motes, né, do que você fala, e independente, né, se é dentro de um consultório, dentro de uma cozinha, existem pontos que são importantes para ele entender. Então, a primeira coisa que eu coloco, que é uma coisa que a gente percebe demais no público que trabalha com comida em casa, se planejar. A gente percebe que mas muita gente começa quase que sem querer. Eu comecei a fazer uma marmita para levar para o trabalho, e o pessoal começou a achar a comida cheirosa, a comida bonita, pediu se eu não podia fazer, ele comprava, e aí quando viu, a pessoa estava fazendo. A gente tem casos de gente que começou assim e chegou a faturar 30, 40 mil reais. Começando sem querer, sem planejar nada. Só que a gente sabe que essa falta de planejamento custa caro lá para frente. Então, antes de começar, se planeje. Se planeje em termos de finanças. Então, monte uma planilha, se estruture. Antes de começar o projeto, a gente foi entender melhor esse público e a gente quis perguntar a faixa de faturamento, até para entender com quem a gente estava lidando. E a gente teve que 38% do público que tinha negócios há pelo menos 2 anos não sabia quanto faturava. Então, era um dado que a gente não esperava, mas a gente viu, porque começar sem querer acaba gerando essa, né, falta de planejamento, que acaba fazendo com que a pessoa não faça ideia de quanto ela fatura. Estou falando de negócios funcionando há 2 anos. Então, planilhas financeiras, controle de custos fixos, custos variáveis, precificação. A gente vê gente querendo fazer promoção sem saber quanto está custando aquela marmita, aquele produto para ela. Como é que você vai dar um desconto se você não sabe quanto custa? Então, conhecimento em finanças, tem gente que foge das planilhas e dos números, principalmente Nutri, né? Mas, gente, não dá, tem que ter tudo na ponta do lápis, tudo controlado, porque o preço sai muito caro depois para quem não faz esse tipo de controle. Mas é que tudo que vem dessa área de finanças, né, que aparece sempre um mistério complicado, difícil. E é por isso que, com os meus alunos, eu tenho um módulo de gestão no curso, e eu falo assim, olha, são aulas bem curtas, aulas destrinchadas, a gente faz planilhas bem gostosinhas, bem bonitas, que é para quebrar, já traz as fórmulas prontinhas, que é para quebrar, né, e quebrar o preconceito e convidar essas pessoas a olhar para isso de uma forma menos terrorista. Aliás, tem um podcast aqui super bacana da doutora Edivânia. Coloca o número do podcast aqui pra gente nessa edição. Podcast número... Porque ela fala justamente sobre como ela começou a ter um projeto hoje de consultório com mais de 40 nutricionistas em São Paulo. E ela só teve isso quando ela decidiu olhar para a planilha e falar assim, por aqui que eu vou começar. Eu vou começar pelos números. Para eu chegar onde eu quero chegar, o que eu tenho que ter, como é que eu tenho que controlar isso tudo. Ela falou, foi pela planilha que eu comecei. E no curso e muito no contato com os alunos, eu deixo esse módulo bem gostoso, que é para em algum momento as pessoas não pularem ele. Eu tenho minha parceira que você conhece, que é a Samantha, braço de ferro nas finanças. E é isso, gente. Então, olha só, né? Já tem 2 podcasts aqui, doutora Edivânia, agora a nutricionista Carla com a sócia dela, que também é nutricionista, é importante falar. E para ser de negócio, a gente precisa gostar dos números. Ou não sei se gostar, mas fazer as pazes com ele, talvez. Conviver pacificamente, pelo menos, e não fingir que eles não existem, porque realmente o estrago pode ser grande lá para frente. E a gente não quer que as pessoas trabalhem nem para se pagar, né? A pessoa precisa ter algum sustento. A gente vê as pessoas muitas vezes começam porque gostam de cozinhar, né? E tem aquela coisa da paixão, mas são algumas horas de pé numa cozinha,
A gente sabe que muitas empreendem sozinhas, muitas fazem como segunda fonte de renda. Então, de dia tem o seu trabalho, né? CLT, carteira assinada, tem o seu consultório, e à noite produzem. Então, assim, é extenuante. E ter todo esse esforço para não ter retorno no final do mês, é melhor continuar só produzindo para dar para a família, para os amigos e ficar assim, porque mais do que isso acaba não compensando. Então, por isso que é sempre o primeiro ponto que fala, gente, vão precisar sim entender um pouquinho, o mínimo, só fazer uma conta de mais e menos, mas isso é importante, tem um monte de ferramenta, né, como as planilhas que você falou que disponibiliza, que estão aí para dar uma mão para que realmente você consiga conduzir esse negócio de olho nos números. E aí tem outros 2 pontos que eu destacaria que são importantes para que essa Nutri, que resolva empreender nessa área, precisa saber. Ponto de segurança alimentar. Então, tem gente que traz um pouco mais essa bagagem. De repente, quem está na área clínica, eu nunca foi minha área, então eu precisei da minha sócia para né, estar a par das legislações e tudo mais, o que pode e o que não pode. Então, eu acho que o bacana para quem não tem esse conhecimento tão fresco, que busque alguém que tenha, porque realmente é um ponto bem sensível, ainda mais a gente está em tempos de pandemia, né? Então, todo o cuidado que já se prezava antes, agora é cada vez mais forte. Quando a gente fala principalmente de uma marmita, que são muitos processos, muitos alimentos, muitos ingredientes, o cuidado é ainda mais necessário. Aí eu vou aproveitar essa tua deixa, depois eu quero que você revise todos esses pontos aqui pra gente, pra todo mundo ver se anotou tudo. Mas, então, esse produtor de alimentos em casa, isso já é permitido, não é? Como é que fica essa legislação? Conta pra gente um panorama aí do mercado pra gente trabalhar na legalidade. Hoje, a gente não tem uma legislação que vigore em cima de quem produz em casa. A gente não tem nenhum certificado que a gente consiga emitir certificando que aquela pessoa possa produzir em casa. Então, o que a gente estimula e reforça é que essa pessoa, então, siga as normas da vigilância do seu município de acordo como se fosse para um restaurante. É óbvio que a gente não vai conseguir, por exemplo, eu preciso de um ladrilho assim, eu preciso que o revestimento seja assim. É óbvio que a gente não está pedindo para que a pessoa reforme a sua cozinha para começar. Mas então, se você não consegue, vamos fazer o que a legislação manda de uma forma adaptada. Então, vamos evitar que as pessoas entrem na cozinha, porque tem o pai, tem a mãe, tem o marido, tem o cachorro. Então, assim, estipula o horário de trabalho, não deixe que as pessoas entrem. Manipulação, unhas curtas, sem adornos, touca, panos descartáveis. Então, a gente ensina a trabalhar dentro da forma adaptada da legislação, já que não existe uma adaptação focada para quem produz alimentos dentro de casa. E depois, rotulagem é importante, tem um controle de tempo e temperatura. Então, todos esses pontos que estão na legislação, já estão previstos na lei, são importantes para que esse produtor siga para garantir que aquele alimento não vai causar nenhum mal a ninguém. E aí a gente também sempre põe um ponto de super cuidado, e acho que a nutricionista tem muito isso claro, cuidado quando a gente vai falar de alimentos que são para grupos específicos. Pessoas intolerantes à lactose, pessoas celíacas, que é uma coisa que inclusive a gente nem recomenda muito, porque a gente sabe que precisa de um outro ambiente. Então, tem alguns cuidados para grupos específicos que são... Aí exige um cuidado ainda maior para que a gente não ofereça nenhum tipo de risco à saúde do consumidor. Muito bom. Já até anotei uma pergunta aqui que eu tenho, mas antes eu queria que você desse uma revisada nesses tópicos. Então, quais seriam essas atribuições do nutricionista que ele pode, né, começar a ver no que ele é bom e no que ele precisa, de repente, se associar a alguém. Porque, olha, gente, isso dá certo, viu? Aliás, muitos... não sei se muitos, mas pelo menos eu lembro aqui de cabeça de 3 nutricionistas do meu consultório de sucesso que depois que aprenderam lá comigo muito da veia empreendedora e da gestão para praticar no consultório, não conseguiram ficar só no consultório. E aí começaram, sim, a empreender nos processos de vender comida. Então, olha aí. Tem um caminho bacana aí pela frente para explorar. Quais seriam os tópicos, então, Caco, que você falou agora? Vamos lá. Primeiro, finanças, então, ter na ponta do lápis todos os números. Segundo, segurança alimentar. Então, garantir a qualidade, a segurança do que está saindo lá da tua cozinha de casa. Um outro ponto que eu colocaria, tem a questão do conhecimento técnico da nutricionista, que vai fazer toda a diferença também para esse negócio. Planejamento. Então, não dá para começar sem querer, tem que planejar antes de começar.
E eu colocaria um outro ponto, assim, um quinto ponto que eu acho super importante. Eu ia até falar sobre marketing, mas eu acho que é um passinho antes do marketing. E eu acho que é uma coisa que é super importante, que é entenda o seu consumidor. Então, é um passo antes do marketing, tá dentro do marketing, mas vamos dizer assim, é a pesquisa. Então, assim, antes da gente começar o negócio, a gente vai entender quem que é o público. É a construção da marca, né? Que, aliás, aqui é um módulo perfeito, assim, é um módulo que é perfeito você separar isso, porque eu até falo nas aulas, eu falo, gente, isso é a construção da sua marca. Parece marketing, mas ainda é um ponto antes do marketing, a gestão da marca, é justamente isso. Você tem que isso. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Primeiro porque a gente está falando de um mercado que está crescendo absurdamente, como eu já coloquei no começo. Então, não dá para ser mais um. E, assim, eu acho que entrar na guerra de preço por preço, se você é uma nutricionista, você já sai um pouco na frente, mas assim, não faz sentido, né? Então, assim, buscar quem você é na fila do pão, a gente brinca. Quem que é você na fila do pão? O que são os pontos fortes do seu negócio? O que você tem para oferecer? E entender o outro lado do seu público, o que ele realmente espera de você, o que ele precisa de você. A gente fala assim, a gente não pode se apaixonar pela nossa solução, a gente tem que se apaixonar pelo problema, né? Então, como eu resolvo esse problema? Empreender é resolver alguma dor, algum problema. Então, faça uma pesquisa, a gente tem um monte de ferramentas, tem Google Forms, tem SurveyMonkey, tem um monte de ferramentas para a gente buscar entender. E aí sim, a gente, junto com o que a gente quer fazer, o que a gente tem vontade, com essa necessidade, a gente unir e criar esse posicionamento. Eu vou para esse caminho, né? Escolhe um nicho, né? Não dá para querer atender todo mundo de qualquer jeito. Então, escolhe um nicho e finque o pé lá. E cria a sua autoridade dentro daquele segmento. Isso é super importante, porque senão você vai ser só mais um no meio de uma multidão. Muito bom. Acho que aí, de novo, traz essa pergunta que está florescendo aqui em mim. Mas eu adicionaria, então, um sexto passo, que é a questão das redes sociais. A questão do marketing digital para cacarejar mesmo e trazer muita gente para esse funil de oportunidades, que é tanto do consultório quanto da produção, da venda da comida, né? Ou então, se você for só ser um parceiro de um produtor de comida, como vocês juntos, né, vocês trazem mais pessoas que são desse nicho, que são afim de comprar comida, de comprar o conceito com você, né, a mudança de comportamento, o planejamento e depois a execução disso, desde um personal chef até o produtor de comida. Essas parcerias, elas fazem diferença para que as pessoas consigam aplicar esse conhecimento em casa, né? E aí, Carla, o que eu estava pensando aqui justamente é essa questão do nicho. Se você quiser falar um pouco mais do marketing, acho que vale a pena, mas como é que você hoje, né, com a experiência que você está tendo com alguns empreendedores, como é que funciona, como é que fica essa questão do nicho, quais são os nichos crescentes? Porque eu acho que ele pode até combinar com o nicho do consultório. Se eu atendo mães, eu vou vender comidinhas para mães ocupadas. Se eu atendo veganos, eu vou fazer do doce ao petisco vegano e ampliando isso. Como é que você vê hoje essa questão do nicho? Quais são os nichos crescentes? A gente percebe que realmente, por mais que às vezes o empreendedor faça isso sem querer, mas a gente percebe que quem nicha, quem foca em um determinado segmento, realmente a chance de se conectar mais com aquele público é muito maior. Então, tem gente que começa, a gente tem, por exemplo, gente de mais idade que começa a produzir marmita de comida caseira, com receitas da família. A gente tem casos desse tipo. E eu vou te falar, elas estão vendendo muito, muito. Porque é a comida da avó, é aquela sopinha gostosa que eu queria no final do dia. Então, gera uma conexão com esse público, porque é algo genuíno, é alguma coisa que você tem para oferecer, né, que é seu, e você escolheu o nicho certo. E ali você se encaixou e trouxe um produto que aquele público estava esperando. Então, de uma forma geral, a gente vê que aqueles produtores que souberam escolher um nicho e fincaram o pé lá, são mais bem-sucedidos do que aquele que começou fazendo marmita, daí já fazendo doce, já de repente fez a marmita fit, de repente tirou lactose de tudo. Oi, não sei com quem eu tô falando, é um pouco essa sensação que o público tem. Então, escolher um nicho realmente faz toda a diferença em posicionamento e nas consequências que o negócio vai ter. E falando de comida, né, você vai querendo deixar a comida tão estruturada para se adequar, ela não é um conteúdo, né? Ela é uma comida e ela tem como premissa mais importante, além de tudo, ela ser gostosa para ter recompra. Isso faz.
é o primeiro item, né? A gente sabe, é o mais importante. As pessoas compram pelo sabor. Óbvio, quando a gente vai para segmentos mais funcionais, muitas vezes a pessoa até pode deixar, mas assim, pode deixar em segundo plano, mas não dura. Não dura, porque em algum momento aquela comida que não desce direito, ai, não aguento mais. Vira uma coisa muito sacrificante. Então a gente sabe que o sabor, se realmente, quando a gente fala de produção de comida, é o primeiro ponto da escolha do cliente. Então, e aí o que a gente vê em termos de segmentos, de nichos? Os saudáveis estão, sim, em alta. Então, a gente teve a onda muito do fit, né? Das marmitas fitness. Então, assim, marmita fit você encontra a rodo. Mas hoje a gente percebe até um pouco esse caminho, não só para o fit da batata doce do frango, mas a questão da imunidade. A gente já tem sentido um pouco esse movimento de trazer no alimento, ou trazer até na comunicação, um pouco essa exploração. E aí você vai para uma outra ponta do comfort food. Então, é do doce, isso surge. Porque as pessoas estão mais em casa, né? As pessoas estão mais em casa, elas estão mais necessitadas dessas comidinhas que trazem aí. Desse acalento, né? Que muitas vezes o doce traz. A gente tem as sopas, tem a comidinha, sabe? Não preocupada com o lado funcional. Então, você vê, né, uma polenta, a sopa, um macarrão. Então, a gente percebe essas comidas, mas principalmente no doce. Uma coisa que me lembra, agora é uma pesquisa aqui do Google, que fez pra gente num dos nossos eventos da Equilíbrio, da minha outra empresa, e eles trouxeram que o que era saudável, né? Uma das coisas que a gente queria discutir era o que era saudável para esse consumidor que vai lá no Google e digita. E olha só que dado interessante, vieram 2 palavras, assim, se a gente puder resumir um estudo grande, mas uma palavra era naturalidade, então saudável. Naturalidade é sinônimo de saudável, então a comida mais, né, natural. E segundo, nos finais de semana, naturalidade passava a se tornar, que palavra? Caseiro. Então, ser caseiro era ser saudável nos finais de semana. Então, como a nutrição, ela tá mudando mesmo. Óbvio que ainda sempre vai ter os nichos do fitness, do sem lactose, do low carb. Isso são nichos que, desde que o mundo é mundo, são os nichos das dietas mais restritivas. Mas, se você quer até ousar ser, né, um nutricionista que fala mais amplo e, de repente, tem uma oportunidade de ter o nicho do saudável e propostas únicas de valor, ficam aí 2 dicas da naturalidade e do caseiro no final de semana. Super em alta, a gente percebe, até uma coisa que a gente fala, até para que esse público se aproprie disso, porque, né, na contramão de quem não quer, eu não quero coisa de indústria, né, usa um monte de aditivo que eu não conheço o nome, você vai para dentro de casa, você nem consegue fazer isso, você nem consegue comprar esse ingrediente esquisito com o nome que a pessoa não conhece. Então, a partir do momento que você produz em casa, você já está agregando o natural, mais natural pelo menos, e um caseiro. Então, você já está partindo com 2 atributos que são super valorizados hoje. Então, se ainda você agrega um conhecimento de nutrição, né? Sabe desenhar bem o seu nicho, tem bastante chance de dar certo. Tem bastante gente ganhando bastante dinheiro agora. E aí, se a gente parar só para amarrar um pouco mais o aspecto de vendas e de marketing, o que você tem visto? É o Instagram a porta de entrada para essa venda? Onde você tem visto esses empreendedores darem mais certo na venda? O que a gente tem visto hoje, bastante Instagram mesmo, é onde eles estão e onde acontecem as compras. E hoje a gente sabe que o Instagram tem cada vez mais disponibilizado ferramentas para que essas vendas seja mais fácil. Então, tem bastante. E outra ferramenta que a gente tem visto como super importante é o WhatsApp. Então, se manda cardápio pelo WhatsApp. Então, hoje o prato do dia é esse. Ou olha aqui meu cardápio da semana. Então, o WhatsApp tem sido uma ferramenta primordial para quem consegue fazer isso. E a gente está falando desde uma pequena escala até, por exemplo, a gente tem gente que vende para pessoas do próprio condomínio. Então, tem um grupo do WhatsApp das pessoas do condomínio e ela fala, gente, hoje eu estou fazendo tal prato. Quem vai querer para eu entregar à noite? A gente tem até gente que, assim, faz conteúdo pelo WhatsApp. Então, já cria, né? Já tem um mailing, né? Já tem o seu grupo de pessoas que você tem, enfim, contato. Dispara conteúdo, fala de promoção. Então, a gente tem visto o WhatsApp uma ferramenta super poderosa para marketing e vendas desses negócios. Muito bom. E se você é nutricionista que quer produzir, tem todas as dicas aqui. Se você é nutricionista que não quer produzir, mas quer ampliar a sua
base de contatos para vender as suas consultas, os seus programas de nutrição que você aprende aqui no meu consultório de sucesso, seus grupos online, cola num produtor de alimentos, porque ele tem aí toda essa vertente de conversar com as pessoas e você pode ser um parceiro interessante para levar o seu conteúdo, para ajudá-lo a ter mais valor com os clientes dele e vice-versa, porque você pode também trazer mais soluções para as dores do seu nicho, quando também aí nessa hora, né, você tem que se juntar a um produtor de alimentos ou ser um produtor de alimentos que conversa com esse público específico. Então, se você é do público das mães, vai ver quem faz marmita para a família e para a criança. Então, é sempre buscar essas parcerias muito direcionadas, porque o público é o mesmo. Né? Com certeza. Sim, só um ponto que eu acho que é super bacana de falar, eu tô aqui do outro lado, né, com o olhar mais de quem produz, e a gente percebe tem associações com nutricionistas para falar, olha, o que a nutricionista estabelecer aqui de plano alimentar, eu faço. Então, é o melhor combo possível, porque você vai aumentar a efetividade de um plano alimentar, né? De quem está aqui, vamos dizer, mais na teoria, né? Na questão que não vai produzir, mas eu tenho aqui, e tem alguém que produz. Então, esse cliente vai ter no final uma solução muito mais completa, porque muitas vezes ele não tem o tempo de fazer o que a Nutri pede. A Nutri sabe que é importante seguir alguns pontos que ela desenhou para ter um tratamento realmente de sucesso. Então, se você consegue unir a teoria, né, da nutrição, a ciência da nutrição, com alguém que produza, e aí vai chegar na casa dele exatamente o que você pediu, já prontinho, gostosinho, tudo embalado para a semana toda, sucesso. Sensacional essa ideia aqui, hein, gente? Além de geração de conteúdo mútuo, você tem aí o teu planejamento alimentar em forma de entrega e soluções. E é óbvio, né? Nessa hora você vai deixar o cardápio aberto, olha, para aquele final de semana, para essa semana, na próxima você vai testar fazer uma receita. E você vai dando desafios para esse paciente ter tudo mais tangível, para um arranque, né? Para um começo, inclusive, de primeira consulta, isso ajuda muito. Agora, Carla, se a gente for mudar 100% da conversa e se inspirar em você, né? Que foi uma consultora, né? Que foi e é uma consultora hoje para quem produz alimentos. Existe oportunidade também para entrar nessa área, porque eu acredito que é um mercado muito pulverizado, né? São vários produtores na cidade. Então, quem está ouvindo a gente aqui, que é lá do Rio Grande do Norte, a Carla não vai poder viajar lá e ser consultora desses pequenos produtores lá. Então, quem está ouvindo a gente da sua cidade pode conseguir ajudar esses empresários, começar a fazer algo mais focado em nutrição? Como é que você vê esse caminho? Sim, eu acho que assim, a oportunidade é muito grande, porque sempre quando a gente fala do projeto, inclusive assim, informalmente, a gente percebe, eu conheço, eu tenho uma tia que faz, minha irmã faz, a minha tia... Tem sempre alguém que tá fazendo, às vezes, né? É só uma marmitinha, só um bolinho, mas tem um negócio caseiro de alimentos. Então, eu acho que tem uma oportunidade, sim, e acho que preciso fazer só esse trabalho antes de identificar essas pessoas, saber onde elas estão e entender quais são as reais dores, porque hoje o nosso negócio é praticamente 100% online, a gente consegue atingir, mas a gente tem uma maior concentração de pessoas aqui e no Rio. Então, muitas vezes o tipo de problema que a gente passa aqui, as dores desse público podem ser diferentes de um público que está em uma outra região. Pode ser que realmente a questão seja mais da higiene ou a questão seja mais da comunicação, enfim. Então, antes de tudo, a minha dica é que ela conheça o público dela, onde ela está, quais são as dores, para que ela possa se moldar e entender que tipo de serviço que ela pode oferecer que seja realmente eficaz para esse público. Você falou uma coisa real, né? Hoje, muito dessa assessoria, dessa consultoria, ela pode ser feita online, porque são serviços que é um planejamento, um business plan, uma questão financeira, né, gestão, algumas normativas de higiene, que até é legal fazer uma visita no local, pode ser um valor a mais aí para você cobrar de ir na cozinha desse produtor. Mas realmente muita coisa aí vai se repetindo, né, porque você entende o negócio dele com certeza, é customizado, mas existe um suporte que pode ser feito online, sim, muito bom. Mas olha só, se você conhece um produtor, quer começar a pensar nisso, indica a Carla, faz um trabalho com ela e depois, quem sabe, você aprende com ela também e começa a ousar nesse empreendedorismo de consultoria. Porque assim,
muitos trabalhos, né? A Carla já trabalhou comigo, depois foi para outras empresas. A gente ainda faz, vira e mexe, trabalhos juntos, porque lembra que eu falo aqui, o mundo, né? A gente divide para a gente multiplicar lá na frente. E nutricionista precisa aprender a trabalhar mais em parceria, respeitando os limites. Muito, muito bom, Carla. A gente só tem a ganhar. Para quem se interessou também, a gente tem um perfil no Instagram, Negócios de Comida Caseira. Então, tem bastante conteúdo gratuito lá, para quem começar a quiser ter uma ideia. A gente faz algumas lives, tem algumas lives salvas lá no perfil. Então, tem bastante coisa bacana e eu fico super à disposição para quem quiser bater um papo. E como é que eles acham e colam em você para aprender mais? Então, é lá no Instagram, @negócios.de.comida.caseira. Mas se então, pronto. Caseira aparece também lá. Carla Fiorilo com vocês, trazendo mais poder para a atuação de vocês no consultório, ampliando os nossos horizontes. E começa de alguma forma. Lembra a minha história? Eu era só nutricionista da academia, dei pitaco no restaurante da academia. Um dia o dono me chamou, eu fui atrás de um produtor de comida caseira para o restaurante, não achei. Quando eu me vi, eu estava com fogão, trocando um perfuminho para tirar o cheirinho da comida, indo para o consultório. Eu começava a minha jornada às 6 da manhã e ia terminar meia-noite, gente. Acredite, era muito trabalho, né? Sempre foi. Hoje não é diferente, eu já fico aqui com vocês no WhatsApp, no Telegram, nas lives. Mudou o jeitão de trabalhar por ser mais online, mas o esforço, a dedicação e a paixão do negócio, né, de transformação, isso não muda. E eu troco muita figurinha com a Carla e isso move ela também, né? O poder de ajudar os outros a realizar os seus negócios. Muito bom, Carla. Se a gente tiver que deixar assim, vamos fazer a Carla aqui um começo e uma mensagem final para esses nutricionistas que começam a ficar assim, sabe aquele bichinho do empreendedorismo que me picou uma vez e me pica todo dia quase, e você também, do marketing? Se tem nutricionista aqui que tá ouvindo a gente e de repente começar a falar, ai meu Deus, eu quero ver isso, aí ele vai revisar esse podcast inteiro, retomar algumas anotações, vai te seguir com certeza, te mandar uma mensagem. Quais seriam as palavras aí finais do nosso NutriPod que você deixaria para eles continuarem? Porque às vezes a gente se inspira e não age. E aqui no meu consultório de sucesso, no Digitaliza Nutri, enfim, todos os projetos do KiwiLab, como o NutriPod, a gente quer cada vez mais que os nutricionistas tenham um poder de ação. O que ele pode fazer além de procurar você? Eu acho que tem duas coisas que parecem antagônicas, mas eu acho que não são. Primeiro, começa. Faz. Então, é pequeno, é o famoso MVP. A gente começou com um meetup, que a gente achou que iam 5 pessoas, a gente teve 27 inscritos. Uau. Ninguém nem sabia quem a gente era. Então, comece. Meetup, gente, são aqueles encontros, né, que você coloca online e fala assim, vou lá, produção de comida caseira, né? E aí vieram potenciais clientes que elas acharam que não iam vir. Exato. Então, assim, comece. Só começando a gente vai descobrir. Movimento gera movimento. A gente precisa se movimentar para que as coisas se movimentem. Então, começar, primeira coisa. E segundo, planejamento. Então, a gente conserta a roda enquanto o carro está andando. Mas a gente precisa, em algum momento, investir esse tempo e planejar, estruturar aonde eu estou, para onde eu quero ir. E a partir daí a gente vai criando um carro rodando, né? Já começado, mas eu acho que são duas coisas que quem é empreendedor não consegue empreender sem fazer essas coisas, começando e planejando. Muito bom. Então, olha só, anota tudo, vai lá para o seu Instagram agora, passa no feed, vê quem é produtor de comida, começa a fazer networking já lá dentro do teu Instagram, dizendo assim, olha, sou nutricionista, gostei do seu prato, quer fazer tomar um café virtual? Já começa a marcar, se você quer fazer parceria. Se você quer produzir alguma coisa, começa a cozinhar. Aliás, pena que, né, não sei onde é que você vai produzir esse alimento, poderia ser cobaia e experimentar, eu e a Carla. Mas marca a gente... Marca a gente no Instagram e a gente medita lá, achando, tentando sentir essa tua comidinha gostosa. Se você quer produzir isso tudo, tem que começar e também sabendo o que é bom, né, Carla? Pra começar. Gente, primeira coisa, sabor. Vamos começar, tem que começar. Sem medo de ser feliz. Muito bom. NutriPod é poder para os nutricionistas, é empoderamento para os nutricionistas do Brasil, com ideias, insights e muito poder de ação. Então vamos lá. Obrigada, Carla. Super obrigada pela sua generosidade de compartilhar tanto conhecimento aí com a gente.
Obrigada a você, Si, pelo convite. Foi um prazerzão falar sobre esse público, falar sobre essas possibilidades de parcerias, que com certeza acho que tem muito a agregar para quem está no consultório. Muito bom. Beijo, gente. Até o próximo NutriPod aqui com vocês.